Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Uma vez diziam que o ser humano era diferente dos outros animais por ser racional, e que essa capacidade nos levaria ao progresso científico e material. Diziam que natureza e humanidade são distintas, e que nós, seres humanos, deveríamos dominá-la. Chamamos vidas, seres humanos e não humanos, de recursos. É impossível continuar assim. Uma coisa é que a mata de araucária, apesar de ser um tipo de vegetação subtropical, é uma vegetação muito densa. Tem muita densidade de espécies vegetais. Ela é densa, então a gente não consegue construir mantendo essa floresta. Ou seja, para fazer a área urbana de Caxias do Sul foi necessário desmatar, fazer a supressão dessa vegetação. E quando isso acontece, a vida animal também vai ser afetada, né? Porque perde o seu habitat e perde o seu alimento. Então isso é um ponto bem importante, é a densidade dessa vegetação e como não foi possível harmonizar, digamos assim, as construções humanas com a presença da vegetação. A questão do desmatamento é uma questão essencial para o processo da ocupação colonial e econômica. Então, esse processo fez com que, inclusive, a riqueza da madeira fosse uma riqueza inicial para o colono, porque aquela área que ele derrubava para semear, para plantar, aquela virava madeira, né? Num primeiro momento era para fazer casa, para fazer para o dia a dia, né? Para servir de combustível, para servir de aquecimento. E com o passar do tempo, virou uma indústria da madeira, né? Mas daí já é uma organização maior, com as madeireiras, né? Com a vinda da ferrovia, que a grande produção de madeira fosse escoada mais rápido e mais concentrada. Então, a indústria da madeira tem um papel essencial, né? Eu acho que ali na década de 10 e de 20, junto com a indústria do vinho, né? E com a indústria da erva mate, eram as três grandes forças da economia caxiense. Até é bom falar que os relatórios dos intendentes, eles são uma fonte assim muito rica para pesquisa. E esses também estão todos disponíveis online, né? Principalmente no início do século, eles eram muito descritivos, né? Eles falavam tudo que eles tinham feito, eles apresentavam para a Câmara de Vereadores da época, né? Enfim, para o Conselho Municipal. Eles apresentavam todo o trabalho, as despesas, então a gente tira muita informação da história através desses relatórios. Desse verdadeiro e deplorável vandalismo desmatador, também resulta que o sistema hidrográfico do município vem a alterar-se sensivelmente, como se sabe. Cursos d'água, em outros tempos abundantes e correntosos, hoje estão reduzidos a pequenos córregos ou quase estancados, em virtude da destruição das matas marginais, que resguardavam as suas águas da evaporação solar. Eis um assunto que não pode e não deve deixar de preocupar a detida atenção dos poderes públicos, mediante uma legislação eficaz e executada sem transigências de quaisquer espécies. Que ele faz uma crítica ao desmatamento, que a gente sabe até hoje que o desmatamento é prejudicial, né? Ele faz uma crítica em dois sentidos, né? Que o desmatamento acaba diminuindo, né, a água das nascentes, ele interfere no processo das chuvas, então acaba influenciando na questão do abastecimento de água, diminui essa origem, né, da fonte de água. E também ele fala que isso é a consequência, né, mas ele também critica
porque tinha muita exportação, eles estavam desmatando acho que eram os pinheiros, né, para exportar também. E estava acabando com toda essa vegetação tão importante. Onde hoje existem as ruas da cidade, haviam várias e fortes vertentes. Entre as ruas dos 18 do Forte e Marechal Floriano, o córrego era de tal força que constituía um pequeno arroio. Na estação férrea existia uma ótima lagoa, onde os nativos podiam perfeitamente usá-la para esportes aquáticos. Na Praça da Bandeira existia um lajeadão, à beira do qual corria água procedente da vertente. Era o centro do povoado original dessas terras. Pena tinha essa preocupação porque ele percebeu, né, que o sistema de abastecimento, a forma de se ter águas em Caxias é através das chuvas, as chuvas que acontecem num determinado período do ano. E as matas ao redor dessas pequenos arroios que se criam é uma maneira de se conservar essa água, né? Quando acontecia o desmatamento, chovia, acumulava um pouco e a água secava, né? Então, ele percebeu isso. E essa visão do Pena, lá em 12, vai depois ser, digamos assim, comprovada, né? Quando se cria o sistema de abastecimento em Caxias. E o sistema de abastecimento e represamento aqui em Caxias é feito através do represamento dos arroios, né? Uma coisa que a gente precisa pensar primeiro é a localização de Caxias do Sul, porque isso interfere muito em como vão ser os recursos hídricos de uma região. Como Caxias do Sul está num ponto alto, nós não temos grandes rios, mas Caxias do Sul é uma área de nascentes, né? E isso é interessante porque a gente pode associar essa conversa que a gente estava tendo sobre vegetação. As nascentes, para elas serem saudáveis, para elas permanecerem com água, elas precisam estar associadas à vegetação. E elas precisam de área de captação. Então, se a gente impermeabiliza uma área, asfaltando, enfim, nós vamos tirar a área para a captação de água da nascente. Se nós desmatamos, retiramos a vegetação que está associada a essa nascente vai secar. Então, esse é um primeiro ponto. Aqui é uma área de nascentes e de pequenos arroios que vão descer a serra e vão acabar se encontrando aos grandes rios, ao rio Taquari, ao rio das Antas, e vão desaguar lá no Guaíba, né? E é interessante pensar que a nossa gestão da água, o que nós fazemos com a água e com os nossos efluentes aqui em Caxias, vai ter consequência em todos os municípios nesse trajeto lá para o Guaíba. Então, no primeiro momento, a questão da água era uma questão que era tratada como era tratada em todo o país, né? Existiam os poços nas casas, né? Supunha-se que aquela água era potável, né? Tinha algumas pequenas fontes que era de uso comum e que previa a preservação dessas fontes comuns, né? Dessas fontes que eram de uso público. A gente teve até notícias de algumas que eram localizadas na praça, hoje Praça Dante, na rua Dr. Montauri, próxima à Praça Dante também. Essas eram fontes comuns, mas o abastecimento das casas se dava através dos poços que cada um tinha, né? Bom negócio. Vende-se uma casa de madeira em ótimo estado, contendo um poço com excelente e abundante água para beber. Não tinha um sistema nem de abastecimento, de fornecimento de água potável através do sistema de canos e tal, né? E muito menos de recepção dessas águas servidas que saíam das pias, das cozinhas, e muito menos de esgoto dos banheiros, né? Obviamente os banheiros eram localizados fora da casa, eram as chamadas latrinas, né? Antes de 1911, se eu não me engano, cada um cuidava da sua latrina. Não existia uma preocupação do poder público. Digamos que essa situação era uma coisa privada, não era pública, né? No momento em que essas materiais fecais começaram, né, a contaminar o solo, não só do lote urbano, onde ela estava localizada, mas outros lotes e as águas servidas também começaram a poluir as ruas, é que a intendência municipal vai se preocupar, né? Como é que nós vamos tratar dessa questão? E percebe-se que existem algumas doenças que estavam relacionadas justamente à falta de higiene e asseio, né? Asseio público. Então aí vem toda uma preocupação em cima desse tipo de dejetos que eram gerados pelas casas, né? Outro grande mal é estarem os poços de água potável nas imediações das latrinas,
recebendo, portanto, esse sublime e indispensável líquido toda a filtração das matérias fecais que de preferência procuram para se evolarem os referidos poços d'água. Deste modo, fica provado que a nossa água já não é pura. Os cabungos e os cabungueiros, como eram chamados, né, era uma realidade no país inteiro. Então, o que aconteceu? Bom, dá uma alternativa à latrina, né? Já que eu não posso, não existia um sistema de esgoto que levava esse esgoto gerado das casas, né? Então, eles começaram a fornecer cubos, que eram cubos grandes, né, de madeira, que eram colocados na fossa, né, na latrina. Então, os cabungos, eles eram construídos de madeira. A gente tem os contratos com a prefeitura que acabam descrevendo, né, como é que eles montavam esses cabungos, né? Não vou saber agora descrever tecnicamente, mas o material era madeira de pinho, sim, material geral. Eles eram instalados nas residências, agora não sei dizer o nome, mas no que seria a latrina, né, a parte. E essa empresa era responsável, né, fazendo esse contrato junto com a prefeitura, pelo recolhimento. Ela passava 2 vezes por semana em determinadas ruas da cidade. Ela se restringia mais ao que era a área urbana naquele período ali do início do século XX. Então, eles passavam 2 vezes por semana, recolhiam os cabungos cheios, trocavam, deixavam limpo, transportavam por carroças ou pelo veículo, que era tipo um caminhão apropriado, e levavam para determinado local para ser despejado esse material, que é na região ali onde fica o cemitério público hoje, o cemitério municipal. Enquanto ainda era a empresa concessionária que era responsável pela remoção de materiais fecais e do recolhimento do lixo, alguma coisa já surge ali na documentação de críticas que aquele sistema já estava sendo falho, né? Porque aquele depósito lá ao redor do cemitério, ele já estava sendo prejudicial à população higienicamente falando. Ruas imundas, abandonadas, cidades sem esgotos, focos de mosquitos, é o que se constata à direita e à esquerda da rua Júlio de Castilhos. Lixos à frente das residências aguardam até tardias horas a respectiva remoção. O carroção de cubos perfumando as ruas da cidade continua morosamente, preguiçosamente, pachorramente, desempenhando a missão que lhe confiara a empresa Randaço. A primeira tentativa deles foi cavar um poço na Praça Dante. Tinha um poço que eles até usaram bombas, alguma coisa para abastecer um pouco aquela região. Não me lembro agora o volume, mas era uma coisa bem pequena. Então, até dá para se dizer que teria sido uma primeira tentativa ali, né, de melhorar o abastecimento de água, que só das fontes e dos poços residenciais e naturais já não estava sendo suficiente, né? Não eram todos que estavam conseguindo ter acesso. E aí, então, em 19, vem a ideia de fazer uma primeira represa, mini represa, que é onde hoje é o Parque Getúlio Vargas, né? Que se a gente for olhar, a gente desce aquela escadaria do Getúlio Vargas, a 18 está aqui em cima, né? É uma escadaria que te leva para um buraco, né? Naquele buraco ali existia uma série de arroiozinhos que, formados pela chuva, corriam e formavam um laguinho. Aí, então, em 19, foi criada uma primeira represa em Caxias, e ela tinha uma bomba que levava a água lá para 18 do Forte, né? E ela abastecia, não sei se a memória não me falha, 82 residências, né? Era o máximo, né? Então, a ideia é o progresso pelas obras, é uma visão bastante positivista da política, da organização das cidades, enfim. E, claro, muitos dos projetos estavam vinculados a essa questão da infraestrutura da cidade. A cidade ainda era uma cidade muito precária em relação a serviços públicos, a infraestrutura, né? Então, o Gobato já vai trazer numa das suas primeiras pautas, assim, a questão do abastecimento de água, que ele dizia que era a questão mais importante da cidade,
porque ele verificava e ele acreditava que os problemas de doenças, como infecção, a febre tifoide, né, elas estavam vinculadas a essa questão do abastecimento de água, né, da má qualidade da água. Então essa vai ser uma pauta muito importante para ele, tanto que aqui está, né, a materialização dessa obra. O estudo para esse represamento da UBO começa no final da administração do Pena de Moraes, se estende para o Gobato, onde eles começam daí a executar as obras, né? Que daí represa o arroio, faz a represa, depois constrói a hidráulica municipal, já com filtros, tem toda essa preocupação, porque ela já seria também, além de distribuir, ela já distribuiria a água tratada, né? O Gobato foi muito perspicaz quando ele assumiu o governo em Caxias, né, o executivo municipal, porque uma das primeiras coisas que ele fez foi criar uma comissão pró-Caxias, né? E essa comissão pró-Caxias, ela se desmembrou em subcomissões. Então ali naquelas subcomissões, ele chamou as lideranças da cidade, ele chamou os empresários da cidade. Bom, o vice do Gobato era o Abramo Eberle, né? Então, só para ter uma ideia do poder dessa elite econômica que também vai fazer parte desse projeto político. Mas é bom lembrar que já no início do governo do Gobato, ele vai criar a Caixa Municipal, uma Caixa Municipal. Então, essa subcomissão de propaganda, ela foi responsável por angariar e chamar pessoas para depositar nessa caixa, né, para realizar as obras. A hidráulica é um exemplo disso, né? Quando houve o projeto da hidráulica, houve uma movimentação muito grande dessa subcomissão de propaganda para convencer mais pessoas a depositar na Caixa Municipal. As ruas serão varridas, a iluminação será restabelecida em alguns pontos em que há tempos fora suprimida, a estrada para a hidráulica será macadamizada, o caminho para a pedreira municipal receberá uns golpes de picareta, os arbustos do viveiro municipal receberão ordem de perfilar-se e deitar folhagem nova, o chiqueiro do matadouro será desinfectado e os porcos tomarão banho. Está assim completo o cenário para o desempenho do programa da recepção à comitiva presidencial. Então, para viabilizar a construção da hidráulica, houve também, foi um projeto de lei, né, que passou pela Câmara de Vereadores, assim, na época não chamava Câmara de Vereadores, para depósitos na Caixa Municipal, e também o Gobato, então, aciona esses senadores para propor uma emenda no orçamento do Ministério de Guerra, né? Em contrapartida, o Ministério de Guerra, né, ele mandaria uma verba para a intendência, para a construção da hidráulica e abasteceria o quartel federal, né, essa coisa da troca de favores aí. Apesar disso, né, os recursos não eram suficientes, porque é uma obra monumental para a época, era uma obra, né, muito cara. O Gobato contraiu um empréstimo com uma empresa privada de 3.000 conto de réis. Então, havia condições políticas e econômicas, mas o endividamento do município com a obra da hidráulica foi o que promoveu um grande desgaste do Gobato, do PRR, né? O Gobato foi acusado de enfraquecer o PRR na cidade, ele não tinha tato para a política, uma série de críticas foram destinadas a ele, mas em especial a questão do endividamento do município com essa obra, né? Por causa dos empréstimos contraídos. Pelo que se observa, até agora, a hidráulica não trouxe nenhuma vantagem para o público em geral. O ex-intendente, Sr. Celeste Gobato, durante o seu governo lançou mão de vários empréstimos. Empreendeu um nesta praça, a fim de construir a hidráulica, que alcançou para mais de 100 e muitos contos de réis. Eles resolviam as questões do abastecimento, do fornecimento de água potável, mas iam escanteando, né, o sistema, o tratamento de esgotos, enfim, essa questão toda. Eu acho um atraso. Hoje a gente entende que isso é um atraso. E tem outra coisa que eu acho que a nossa geografia, por incrível que pareça, favorece, né? Como a gente não tem nenhum rio grande aqui perto, a gente não enxerga para onde vai isso tudo. Então caía no Arroio Belo, caía no Arroio do Tega, ia embora de Caxias. E caía, do Caí ia para o Guaíba, né?
Então era como se esse problema não fosse nosso. E se a gente for pensar no país, como esse início do século XX, a gente vê em vários lugares, né, em várias cidades do país, esse projeto de modernização, inclusive com muitas atitudes assim que a gente vê hoje que foi mal encaminhadas, né, de destruição de um patrimônio em função da modernização. E Caxias não está longe disso. Caxias é uma cidade que está imbuída desse espírito da modernização, desse espírito do progresso, e o progresso nesse momento ele significa obras. Dos nossos arroios, o grande poluidor vem do esgoto doméstico. O esgoto doméstico que não é tratado, que é liberado nesses arroios sem tratamento. Existem estações de tratamento de efluentes no município, existe essa infraestrutura. Porém, a quantidade de moradias que são ligadas à rede coletora dos efluentes que vai para essas estações de tratamento de esgoto é muito baixa. Então, a gente tem uma infraestrutura que poderia ser utilizada, mas porque não tem essa ligação que é de responsabilidade dos usuários, mas deveria ser fiscalizada pelo poder público, ela não acontece e acaba que esses efluentes vão para os nossos arroios. A história é produto de ação de coisas, plantas, animais e humanos que compõem um coletivo complexo. Pensar que agimos sozinhos no mundo é decretar nossa decadência.